Se é possível dizer que muitos homens ganham em vida o direito a uma tranquila e indiscutível importância histórica, a uma fama que não pode ser ameaçada por qualquer mudança de moda ou de espírito, com Hieronymus Bosch ocorreu exatamente o oposto. Ele foi um desses marginais da cultura que nos permitem reconhecer que o presente cria o seu próprio passado. Esquecido ou incompreendido durante vários séculos, foi somente com o advento da psicanálise e do surrealismo que se abriu a possibilidade de ver sua obra e entender a intensidade de sua aventura artística. Isso porque a proposta de Bosch requeria, para ser absorvida, que o homem modificasse o centro de suas preocupações. Como já havia percebido um comentarista do final do século XVI, o padre José de Sigüenza, em sua História da Ordem de São Jerônimo, a diferença que, no meu entender, existe entre as pinturas deste homem e as dos outros é que os demais procuraram pintar o homem tal como ele parece externamente. Apenas este se atreveu a pintá-lo como ele é por dentro. Essa diferença entre o mundo aparente e o mundo oculto, embora mais real, era patente na época em que o pintor viveu, e voltou a sê-lo nos dias de hoje. Mas um século depois de sua morte, ela já tinha perdido seus contornos. Esta é a razão para a perda da eficácia simbólica da obra de Bosch, que passou a ser vista durante tanto tempo como um fantástico produto arbitrário, como o resultado do humor ou do capricho. Ainda no início do século XX, o escritor belga Maurice Maeterlinck, 1862-1949, situava o pintor dentro do gênero satírico em seu livro O Gênero Satírico na Pintura Flamenga, 1901. Esse destino de incompreensão não foi gratuito. Surgiu, ao contrário, da absoluta peculiaridade de sua visão de mundo. Ludwig von Baldas, Hieronymus Bosch, Viena, 1943, ainda que o equipare em qualidade estética a Leonardo da Vinci, 1452-1519, Albrecht Dürer, 1461-528, Jan van Eyck, 1390-441 e Peter Bruegel, 1525-569. Registra a sua absoluta individualidade. Pelos problemas que coloca, ele está absolutamente sozinho. É o grande solitário da história da arte. É o pintor que, através de sua arte, que está historicamente à altura de sua época, quer mais do que os outros. Não aspira a divertir, a instruir ou a educar, mas a criticar e a profetizar. Apresenta à humanidade um espelho de duas faces. Nele, a humanidade vê refletida, por um lado, sua necessidade e sua perversidade. Por outro, as consequências terríveis no além, resultantes de seus pecados mortais. Nesse sentido, Bosch continua sendo um filho da Idade Média, mas pela maneira totalmente independente de exemplos que ele emprega para representar suas concepções dentro das formas artísticas, pertence aos tempos modernos. Dessa forma, encontra-se no limite entre as duas épocas. A data de nascimento de Bosch não é totalmente segura. Os diferentes indícios existentes a colocam por volta de 1450. Sobre o local não pairam dúvidas. Hertogenbosch, aldeia holandesa, esquecida na região do Brabante belga, também chamada Bois-le-Duc. Sobre sua família, os dados também são ambíguos. O verdadeiro nome do pintor, Jeroen van Eycken, parece marcar a origem de seus antepassados, Aquisgrano. A mudança para o nome com que passou a história e que é originado da abreviação popular do nome de sua cidade, deve-se, ao que parece, à necessidade de diferenciar-se de seu irmão Gussen, também pintor. Aliás, é esse, como se acredita, o ofício de toda a família transmitido de pai para filho. De fato, atribui-se a seu pai, ou talvez a um de seus tios, a realização dos afrescos da catedral de sua cidade natal, datados de 1444. O período em que Bosch viveu foi particularmente crítico, o da passagem de um modo de vida a outro.
Essa passagem, do feudalismo ao capitalismo comercial, foi marcada no campo cultural pelo movimento renascentista. Mas Bosch, de forma alguma, é um representante da pujança humanista e da vontade de dominação material e espiritual do mundo, características do Renascimento. Representa, ao contrário, o limite de uma percepção da realidade em vias de extinção, uma das expressões mais altas e alucinadas do mundo medieval. Como afirma Herbert Reed, embora Bosch vivesse na aurora do Renascimento, ele é essencialmente um artista do medieval ou do gótico recente. Era um místico religioso, ainda não, influenciado por qualquer desejo de afirmar sua própria individualidade. Sobre a vida de Bosch, estende-se o mesmo manto de incertezas que rodeia seu nascimento e sua origem familiar. Paradoxalmente, em 1516, sua morte foi registrada sem qualquer ambiguidade. Esse dado aparece nos registros da Confraria de Nossa Senhora, à qual pertenceu o pintor. Sobre seu aspecto físico, ficaram testemunhos. A cópia de um autorretrato de quando tinha cerca de 60 anos, guardada na biblioteca de Arras, e uma figura secundária de uma das telas pertencentes à série que mostra o suplício de Cristo, coroação de espinhos, Cristo escarnecido, onde aparece como um espectador da crucificação. Embora se ignore a data precisa, em 478, sabe-se de seu casamento com uma mulher de origem nobre, a Lady van de Merwen, mas não se conhece qualquer descendência. Por meio desse casamento, Bosch conseguiu um grande dote, composto, fundamentalmente, de terras, que fizeram com que ele se convertesse num dos maiores contribuintes de Hertogenbosch. Alguns comentaristas acreditam que essa fortuna permitiu ao pintor dedicar-se apenas às tarefas que o interessavam pessoalmente. Sua atividade, registrada nos anais da Confraria de Nossa Senhora, desenvolve-se, segundo esses dados, entre 1486 e o ano de sua morte. Bosch participou ativamente da confraria. Organizou reuniões para preces em comum, distribuiu pães aos pobres, celebrou funerais, ornamentou retábulos e colaborou nos mistérios. Representações teatrais que incluíam balés demoníacos, onde espectros e esqueletos eram as principais personagens. A atividade artística de Hieronymus Bosch é comumente dividida em duas vertentes distintas, a realista e a fantástica. Na primeira categoria, incluem-se todos os quadros de imediata ou mediata inspiração bíblica, como, por exemplo, As Bodas, de Caná, Coroação de Espinhos, Cristo Escarnecido e o Filho Pródigo. Nessas obras, Bosch segue o critério tradicional de divisão do espaço e de ordenação das figuras pela utilização dos esquemas geométricos em diagonal, piramidal e em círculo. É dessa forma que em O Filho Pródigo, uma linha diagonal, formada pelo bastão do peregrino, seu antebraço e o chapéu que leva na mão, divide o espaço circular. A simetria entre o ponto que o peregrino acabou de abandonar, o bordel, e aquele que está prestes a atravessar, a cancela, é acentuada pelo equilíbrio entre seu caminhar e o ato de olhar para trás. Na vertente fantástica ou simbólica, o critério de composição é mais original e rompe com os padrões clássicos. Nas grandes obras dessa categoria, entre as quais se destacam A Carroça de Feno, O Juízo Final, As Tentações de Santo Antônio e O Jardim das Delícias, são apresentadas sequências estruturadas em serpentina que, como descreve o historiador de arte Herbert Reed, afastando-se de um primeiro plano minucioso em direção ao espaço infinito do cosmos, são determinadas por uma finalidade precisa, uma perfeita simultaneidade entre visão e pensamento. Não obstante, a complexidade miniaturista desses quadros não é caótica. Se Bosch tivesse permanecido dentro da primeira vertente, teria sido certamente um marco importante na história da pintura realista.
Mas as vicissitudes de sua herança, o fascínio de alguns de seus contemporâneos, o descrédito posterior e sua reavaliação em nossos dias provém, essencialmente, de suas alegorias místicas. A interpretação dessas alegorias foi tentada a partir de duas perspectivas, uma iconográfica e outra psicanalítica. A primeira, cujo maior representante é Wilhelm Frenger, autor de um estudo sobre o pintor, tenta remeter a simbologia boschiana à cultura, principalmente religiosa, de sua época. Desse ponto de vista, é importante o fato de Bosch ter pertencido a determinadas seitas, que geraram as concepções ideológicas expressas em suas pinturas e das quais ele não seria mais do que um magnífico expositor. Um fato comprovado historicamente é a participação de Bosch, a partir de 1486, na Confraria de Nossa Senhora. Essa confraria, que ainda subsiste, foi criada em 1318. Sua principal função era a organização de festas marianas, mas em pouco tempo converteu-se num fator de poder, pela riqueza e importância de seus membros. Estes eram, na maioria, laicos, e tal caráter eminentemente secularizado permitiu-lhes cumprir com maior liberdade o papel que haviam imposto a si mesmos de difusores da cultura, especialmente a musical, entre os habitantes de Hertogenbosch. A confraria, além disso, tinha na época de Bosch 2 residentes dedicados à magistratura, um dedicado aos filhos de famílias camponesas, outro dedicado aos filhos de famílias sem recursos. Na principal festa da confraria, conhecida como Festa Anual da Confraria do Cisne, o prato a ser servido aos comensais era o cisne. Essa referência é encontrada em várias pinturas de Bosch, Bodas de Caná, as Tentações de Santo Antônio, assim como aparecem reminiscências das atividades musicais em Anal dos Loucos e em A Carroça de Feno, sem esquecer a singular imagem das torturas infligidas aos músicos por seus próprios instrumentos em O Jardim das Delícias. Durante a vida de Bosch, porém, florescia na cidade outro grupo religioso de grande importância, o dos Irmãos da Vida Comum. Essa ordem foi fundada em meados do século XIV por Gerard Groot, aluno de Ruysbroek, um místico ermitão que havia anunciado com antecedência as críticas à vida religiosa, que por meio de Lutero levariam ao cisma da Reforma. Não existem dados sobre a relação de Bosch com essa corrente, embora se saiba da influência que seus ensinamentos exerceram sobre a confraria de Nossa Senhora. Mas o tratamento que os monges geralmente receberam em seus quadros, homens gordos, evidentemente dedicados aos prazeres carnais, condenados aos sofrimentos do inferno, indica até onde ele partilhava da crítica à deterioração moral da igreja da época. Finalmente, outra seita é sugerida como fonte de inspiração boschiana, a dos Irmãos e Irmãs do Livre Espírito. Classificada como herética e esotérica, essa seita surgiu num momento de grande inquietação religiosa. Basta lembrar a importância que os valdenses chegaram a ter nessa época. E parece ter sido uma reunião de iluminados místicos dedicados ao nudismo e às orgias sexuais. Já se afirmou que nas doutrinas ocultistas dessa seita estariam as chaves simbólicas, capazes de elucidar as grandes alegorias de Bosch. Supõe-se que as doutrinas da Irmandade tenham origem nas ideias de um místico cristão do século XII, Joaquim de Flores, provavelmente desconhecido do próprio Bosch. Joaquim de Flores dividia a história da humanidade em 3 momentos: a era do Pai, ou da Lei, a era do Filho, ou dos Evangelhos, e a era do Espírito, fim escatológico do processo. Um período de incubação precede cada uma dessas etapas, personificado sucessivamente em Adão, Abraão e São Bento. Será essa trilogia o fundamento da concepção triádica de O Jardim das Delícias? É possível depreender a partir disso que Bosch pertencia à seita herege? A hipótese foi examinada por muitos historiadores e críticos da arte. Erwin Panofsky
Por exemplo, ressalta que o prestígio social de Bosch, burguês de Hertogenbosch e pintor oficial da Confraria de Nossa Senhora, era incompatível com a adesão a um grupo perseguido e castigado terrivelmente. A discussão certamente não está encerrada, e o que permanece em jogo é a capacidade de o pintor ter ou não gerado por si mesmo a concepção expressa em seus quadros. Se as discussões sobre a origem da estrutura simbólica da obra de Bosch não chegaram a nenhuma conclusão, os vários elementos isolados que desfilam em sua obra tiveram melhor sorte. A crise espiritual da época provocou a emergência de uma generalizada angústia em relação ao além, anteriormente neutralizada pelo vigor de uma fé que começava a debilitar-se. O correlato compensatório dessa angústia manifesta-se na crescente bestialidade com que se persegue e castiga a presumida bruxaria. Conta Gofro-Sévy em seu livro Hieronymus Bosch. Os processos por bruxaria servirão ao homem do século XV de derivativo e ele assistirá com alegria perversa que o liberará por algum tempo de sua angústia às cruéis torturas infligidas aos desgraçados que se tornaram suspeitos de manter relações com o diabo. A obsessão pelo inferno alcança tal intensidade que nos espíritos ingênuos vem acompanhada por verdadeira bruxofobia, que é mantida pelos perseguidores nomeados, encarregados de confiscar os bens daqueles que condenam. As representações teatrais, os mistérios, ajudaram também a forjar a obra de Bosch. O século XV assistiu a uma expansão notável dessas formas teatrais que eram enriquecidas com a agregação contínua de novos episódios e com a complexidade crescente de sua coreografia e cenografia. A Confraria de Nossa Senhora subvencionava esses espetáculos e Bosch estava sempre ligado a eles. Alguns de seus quadros podem ser transcrições de encenações dos mistérios. É o caso de Verônica, ou de A Adoração dos Magos, a Epifania. Em outros, aparecem vestígios de cenografias, os 7 pecados capitais, ou as tentações de Santo Antônio. A própria composição de quadros, como A Carroça de Feno, parece indicar que as personagens estão em cenário. Além disso, a riqueza da vestimenta e dos adornos parece inspirada em trajes teatrais. Outro importante elemento presente nos quadros de Bosch é o fogo. Além de sua eficácia simbólica, parece remeter a uma antiga experiência pessoal. Os incêndios de O Jardim das Delícias, do retábulo de Santa Júlia, de As Tentações de Santo Antônio, do retábulo dos Eremitas, Penitência de Santo Antônio e de tantos outros, teriam como origem o incêndio que assolou Hertogenbosch em 1463. À margem, ou no subterrâneo, de uma simbologia que seria transparente para o próprio pintor, a psicanálise tentou descobrir uma outra, cuja interpretação não se contraporia à primeira, mas que serviria para completar a compreensão do sentido total, consciente ou inconsciente da obra de Bosch. É conhecida a análise da arte feita com base nas teses de Sigmund Freud, 1856-1939. A arte, a exemplo de outras manifestações da personalidade humana, sonhos, lapsos, etc., seria a sublimação de forças inconscientes censuradas pelo superego, a instância ética da personalidade. Os desejos instintivos, que a autorrepressão não permitiria levar ao plano consciente, buscariam assim outros meios de satisfação. Todas as formas culturais, e com elas a própria possibilidade de convivência social, seriam para Freud a tradução de pulsações inconscientes que, assim, assumiriam uma forma aceitável para a consciência. A teoria freudiana das sublimações permite uma nova interpretação da obra boschiana. Essa tarefa foi encarada por historiadores de arte e psicanalistas, destacando-se o trabalho de Charles de Tolnay, Hieronymus Bosch, 1937.
Todos tentam decifrar usando o mesmo instrumental conceitual com que Freud encarou a análise dos sonhos e de obras de arte, as de Leonardo da Vinci, por exemplo, a complexa trama simbólica de Bosch. Uma perspectiva desse tipo permite atribuir conotação sexual a grande parte ou a totalidade dos elementos espalhados na obra do pintor. Uma observação mais cautelosa revelará em O Jardim das Delícias símbolos uterinos e fálicos, coitos, etc. Essa linha de interpretação pretende identificar alguns dos impulsos mais íntimos da produção artística de Bosch, ao mesmo tempo em que reafirma, com base nesta, o parentesco entre erotismo e mística. De fato, poucas vezes, com tanta clareza, como na obra de Bosch, parece-se assistir a uma fusão tão completa e tão vigorosa daqueles dois elementos. Poucas vezes a sublimação artística parece tão transparente e guarda com tanta nitidez as marcas de sua origem. Mas muitas vezes também a perspectiva psicanalítica necessita de refinamento e cuidado para evitar interpretações simplistas e ser capaz de reconhecer a especificidade do fato estético, para poder abarcar o alcance da genialidade da pintura de Bosch. Uma particular desgraça perseguiu a obra boschiana. Pouco mais de 40 quadros e 20 desenhos constituem, em definitivo, sua herança. Somente em 6 deles a assinatura é signo de autenticidade. Muitas das pinturas nas quais ela aparece são apenas o produto do pincel de imitadores, alguns dos quais da estatura de Bruegel, que ajudava na oficina de Hieronymus Koch, onde Bosch imprimia suas gravuras. Algumas de suas obras mais famosas, como O Jardim das Delícias, não foram assinadas, a exemplo dos grandes anônimos da Idade Média. O trabalho de reconstrução de um inventário correto das obras de Bosch não foi frutífero, e alguns entre os maiores conhecedores do artista confessam, como M. J. Friedlander, sua incapacidade de separar, em certos casos, o autêntico daquilo que não o é. Outro fator de confusão é proveniente dos diferentes estilos empregados por Bosch. Em alguns casos, como na Adoração dos Magos, utiliza um pincel muito fino, de traço pequeno, que não deixa marcas de sua passagem sobre a tela. Em outros, como em A Carroça de Feno, emprega pinceladas grossas e compridas, apoiando o pincel sobre a tela numa modalidade de tipo impressionista. Ainda que o primeiro método seja a herança da escola flamenga, por meio do segundo ficam estabelecidas características pictóricas que somente serão aceitas mais tarde. A cronologia da obra e seu lugar de produção, como tudo em Bosch, levaram a grandes polêmicas. O crítico Brands afirma: qualquer tentativa de levar a termo um inventário mais ou menos completo de sua obra é tão difícil quanto uma classificação cronológica definitiva. Temos que nos contentar em ter uma visão de conjunto dos quadros conhecidos, juntando a eles os desaparecidos, dos quais nos dão notícias Van Mander e os inventários e gravuras do século XVII. Quais os critérios que permitem ordenar, ao menos especulativamente, a produção do pintor? Alguns autores chegaram a supor que o espírito de Bosch estava profundamente perturbado em sua juventude e que a maturidade foi trazendo pouco a pouco serenidade e harmonia. Isso permitiria traçar um certo itinerário totalmente diferente daquele proposto por outros críticos que consideram que, no pintor, a vertente demoníaca foi recorrente. Os quadros realistas, relativamente serenos, seriam seguidos por outros, cheios de monstros e diabos, e vice-versa. Essa é, hoje em dia, a hipótese mais aceita. Arquivos de época, assim como a correspondência de Bosch, permitem datar alguns quadros, como, por exemplo, o fragmento de O Juízo Final, mas isso é extraordinário. Por outro lado, o próprio pintor realizou cópias de suas obras, dificultando mais ainda o problema da cronologia das pinturas.
A cronologia proposta por Brans distingue na obra bosquiana uma espécie de pré-história, seguida de 3 períodos. Numa primeira etapa estão compreendidos os primeiros quadros do pintor, entre os quais os 7 pecados capitais e a morte do avarento. A primeira dessas obras adquiriu particular prestígio por ter sido colocada por Filipe II em seu próprio quarto no Escorial. É uma composição circular, na qual estão representados os diferentes pecados mortais, extraídos de cenas cotidianas. Um homem empalidece de inveja ao ver, da janela de sua casa, um rico passar com seu criado. Uma grotesca briga num campo. A corrupção de um juiz que aceita pagamento das 2 partes em litígio, etc. O centro da mesa é ocupado por uma imagem de Cristo com a legenda Cave, cave Dominus videt. Cuidado, cuidado, o Senhor vê. Nos 4 extremos, a morte, o juízo final, a glória, o inferno, temas perseguidos por Bosch durante toda a sua vida. No inferno, o primeiro de tantos que pintará, cada um dos pecadores paga uma dívida. O iracundo é torturado no potro. O avaro é imerso numa caldeira fervente, cheia de moedas de ouro. O invejoso é devorado por cachorros. O guloso, condenado a uma eterna festança de sapos, serpentes e lagartos. Aos 30 anos, após uma viagem sobre a qual não existem muitos dados, Bosch é nomeado pintor oficial de sua confraria. Do primeiro período dessa época restam as adorações, o retábulo de Santa Júlia, Cristo escarnecido e as bodas de Caná. Num segundo período, Bosch introduz uma nova técnica expressionista de meias figuras com rostos típicos, da qual a coroação de espinhos é um dos exemplos mais claros. Também dessa fase são A Cura da Loucura, O Prestidigitador, A Nau dos Loucos, A Carroça de Feno, além de outros trabalhos que se perderam. Finalmente, à terceira etapa pertencem Retábulo dos Eremitas, O Juízo Final, O Jardim das Delícias. De toda a obra de Bosch, O Jardim das Delícias é o quadro que parece marcar mais profundamente a sensibilidade e atiçar mais vivamente a imaginação do público contemporâneo. Existe multiplicado em inúmeras reproduções e atrai a atenção dos visitantes do Museu do Prado, Espanha, constituindo, sem dúvida, um dos fatos pictóricos mais importantes da história da arte. Se a incerteza a respeito de Bosch é grande em relação a tantos aspectos de sua vida, de não menos problemático é julgar o desenvolvimento integral do sentido de suas obras. E isso é particularmente verdadeiro no caso de O Jardim das Delícias, a respeito do qual já foram propostas diversas interpretações. Em geral, existe certa coincidência quanto ao sentido global da obra. O pecado original gerou no paraíso um mal que se alastrou pela terra e cujo castigo são os sofrimentos do inferno. O quadro é constituído por um retângulo de madeira de 195 centímetros por 202 centímetros, com 2 folhas laterais, em cujo verso, visível ao se fechar o painel, está representada a criação do universo. Nesse ponto, já aparece uma singularidade. A Terra ocupa a quase totalidade da madeira, e Deus é apenas uma figura marginal. Na folha direita reina aparentemente harmonia e claridade. Mas o pecado já se faz presente. Eva representa a tentação prestes a acarretar a queda de Adão. Esse dualismo pureza-impureza é reproduzido nos animais e plantas. O leão que come o cervo, o javali que persegue um estranho animal, contrapostos à hierática paz do elefante ou da girafa. No centro da composição situa-se a fonte da vida, feita de um material inusitado, carne, e encimada por um símbolo herege, a meia-lua. Na parte central, grupos de homens e mulheres despidos. À primeira vista, as cenas parecem inocentes.
Mas os diferentes símbolos sexuais, frutas, peixes, esferas, etc., logo modificam essa impressão. Tournai comenta: a intenção fundamental do pintor é tornar manifestas as consequências que derivam do prazer carnal e o caráter efêmero deste. Os aloés, plantas suculentas, ferem os corpos nus, o coral e as conchas dos moluscos os aprisionam. No pequeno castelo das mulheres adúlteras, cujas paredes de cor alaranjada são atenuadas por uma cristalina transparência, dormem, rodeados de cornos, os esposos ofendidos. A esfera de cristal, onde um casal se acaricia, e o sino do mesmo material, que cobre pela metade um trio pecaminoso, vem constituir uma espécie de ilustração do ditado de que o prazer é frágil como o vidro. Na fonte da juventude, banham-se negras exóticas e jovens loiras. À sua volta giram cavaleiros montados em todo tipo de animais, reais e fantásticos. Mais acima, no tanque da luxúria, ergue-se a fonte do adultério, uma estrutura de ferro, ornada com os símbolos da heresia, cornos e meias luas de mármore ou carne rosa. Ao redor do tanque, os 4 castelos da vaidade estão pintados com um traço tênue que ressalta o seu caráter efêmero, e dali, personagens de todo tipo tentam assaltar o céu. No terceiro painel, desaparece qualquer ingenuidade, ainda que aparente. Tudo alude ao pecado, à culpa que se paga, à situação definitiva dos condenados. O conjunto é uma imensa e implacável máquina de tortura, de eterna destruição. Ao fundo, uma cidade arde, imobilizada sob as chamas que nunca poderão se apagar, rodeada por águas paradas, nas quais estão se afogando para sempre os pecadores. Um exército de cavaleiros com armaduras atravessa a ponte, ostentando uma bandeira negra. Suas armas desembainhadas somente poderão servir para aumentar a dor aos que já estão sofrendo. Que farinha será moída no moinho próximo? De que foge apressado o navegante solitário? O centro está ocupado pelo homem-árvore, seco e esvaziado, albergue de bebedores. O emblema da gaita de foles parece indicar inversão sexual. O rosto, do qual apenas os olhos parecem ter vida, talvez seja o do próprio Bosch, presságio do próprio castigo futuro, compreensão de que este inferno é dele mesmo, surgido de suas próprias entranhas. A minuciosa descrição dos castigos mostra um inferno mais real e material do que o paraíso e a terra. As personagens aparecem mais nítidas e individualmente pintadas, suas vicissitudes mais elaboradas. Talvez porque mais real que a vida seja a morte. Esta é a mensagem do último pintor da Idade Média.